Estamos voltando aí. Agradecendo também o Matheus. Obrigado, Matheus, pelo carinho. Vamos colocar a Stephanie aí. Ô, Glória. Missionária Stephanie. É um prazer conhecer a irmã, né? Então, a gente conhece pelas redes sociais, né? Vendo a irmã aí. Verdade, verdade. Né? Que beijo de Deus. Obrigado, missionária, pelo carinho da irmã, pela confiança, viu? Glória Muito obrigado. Que Deus venha te recompensar esse favor que a irmã está fazendo, não só para mim, né? Primeiro pelo reino de Deus, depois pelos seguidores que amam a irmã, né? Vou dizer assim, né? A irmã tem um muito bom fã-clube aí, né? Fã-clube entre aspas, né? Amém. Eu admiro o seu trabalho, gosto demais do seu Glória trabalho. É um trabalho abençoado, um trabalho que merece nossas palmas, merece nosso reconhecimento. Glória a Deus. E o nosso carinho. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não tem como pagar a irmã. Esse grande favor que a irmã faz, não tem como pagar. Que isso? Só Jesus pode fazer esse grande favor para nós. E o pagamento dele é melhor que o nosso. Né? Verdade. Informação, Isso é a recompensa. Saúde física, saúde espiritual. Abençoar os filhos, a família, o marido, a esposa. Né? Então, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. É uma honra ter a irmã aqui. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho, viu? Amém. Quero pedir perdão desde já, porque eu moro colada com a minha irmã não é crente, e ela tá com o rádio ligado. E, enfim, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Confesso que durante muitos anos eu não ponho a minha cara em live. Olha só. Muitos anos mesmo, né? Vamos botar aí, já se passaram vai passar 4 anos já, que eu não entro assim ao vivo, mas prove a Deus nessa noite, né? Que a mensagem dele seja expandida, seja alcançada, né? Através dos ouvintes. E eu estou muito grata a Deus pela vida do Senhor, pela sua casa, pelo seu ministério. Tá? Que Deus venha continuar abençoando, continuar ampliando as tendas, e eu creio que o céu ele tem mais reservado para nós, em nome de Jesus. E avisar a missionária Stephanie, né? Como aviso para todos os irmãos e irmãs que participam, né? Não é só a minha vontade. Não foi eu que convidei a Stephanie para estar aqui, né? Que isso, gente? Você que convidou? Como que convidou? Ele convidou. Por isso que o nome do canal, O Rei Me Chamou. Foi o Rei que chamou o Stephanie, não foi eu. Né? Então, como ela falou muito bem, não sabia disso que ela me contou, né? Tempo que ela não aparece nas redes sociais aí, não sabia, tô sabendo agora. Para mim foi uma grande surpresa ela me falar isso aí. Então, uma prova como é que Deus faz as coisas, como é que Deus coloca o momento certo, na hora certa, no dia certo, né? Verdade. Eu quero agradecer pelo carinho da irmã, mais uma vez, pelo carinho, pela sua confiança. Glória e a pelo Deus. interesse em participar conosco aqui, né? Antes de nós começarmos a perguntar a Stephanie, não segurar muito Stephanie aqui, né? Quero agradecer as pessoas, agradecer muita gente assistindo a gente aí, né? Agradecer o carinho, pessoas que acompanham a Stephanie, os seguidores dela estão aí. Agradecer também, Matheus, obrigado, Matheus, pelo carinho. Castro, Selma Ferreira Brits, Nubia, obrigado. Lucimar Souza, obrigado. Wagner Inácio, obrigado. Luciana Félix Melo, obrigado. Né? E avisar a missionária Stephanie, estamos vendo ela nesse monitor aqui, estamos vendo no monitor lateral também. Então, monitor lateral, estamos vendo ela aqui também no monitor lateral para interagir com as pessoas também. E você que ainda não segue, a missionária Stephanie, o nome dela está fixado aqui embaixo. Você clicando no nome dela, você automaticamente estará seguindo ela aí. E lá em cima, lá perto do ao vivo, lá em cima, lá no topo, lá, canal O Rei Me Chamou. Tá lá, vem nos seguir também. E agradecer pelo presbítero Adriano Oficial. Deus abençoe o presbítero pelo carinho aí. Vamos começar então. E aí, avisar os irmãos que eu estou
sozinho, entre aspas, aqui em casa. Entre aspas, né? A minha esposa Aleluia. acabou de ir agora para uma reunião de senhoras, né? Tem uma festa na igreja lá agora. Hoje vai vir uma irmã lá de Juiz de Fora para trazer uma ministração lá, vai ter apresentação, teatro, dança, uma festa, uma festança lá. Teatro, dança, música, né? Louvores, né? Vai ter uma irmã que vai ministrar, uma pastora lá de Juiz de Fora vai estar ministrando lá. Então ela foi e eu fiquei aqui, né? Acabou de sair, foi também agora. Minha esposa acabou de sair agora para lá, eu estou sozinho, entre aspas, sozinho. Sozinho, não estou com aquele Castelfo, não estou sozinho. E Jesus está conosco. Ele está aqui no nosso meio, glória a Deus. Não estamos sozinhos, não. Ligar para o cara da irmã. Vamos à primeira pergunta aqui. Stephanie, como foi a sua conversão? Sua conversão foi desde berço ou teve uma conversão aí? Não, na verdade, eu não nasci no berço evangélico, né? Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 26 anos, tenho uma filha de 6 anos. E o meu ministério, ele foi um mistério de Deus mesmo. Automaticamente, a minha casa, ela nunca viveu, vamos dizer assim, uma vida em Deus, né? Na minha família sempre teve prostituição, bebida, etc. E quando eu já nasci, já fui incluída nisso, né? Já fui incluída nisso por conta dos meus pais. Mas hoje eu carrego algo diferente. Hoje eu não me arrependo de ter aceitado ele. E eu ouvia muita crítica da minha família, porque eu havia aceitado a Jesus com 15 anos de idade. Uhum. Foi uma decisão que eu tomei, porque Deus, ele me visitou no meio da rua. Eu lembro que eu estava com uma garrafa de litrão de cerveja que eu ia comprar para minha mãe. E ali eu ouvi, passando na porta da igreja onde eu congreguei, o Ministério Um Sopro de Vida. Foi meu primeiro ministério onde eu congreguei, onde me ajudaram, me levantaram. E eu lembro que eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim, não é mais tempo de você ficar aí fora. E Deus me direcionou numa porta de uma pastora, né, que eu não vou falar o nome aqui, que é falta de ética. Claro. E ali já estava vendo o batismo. Ia ter um batismo, na verdade. Né? E eu me incluí dentro desse batismo. Foi algo assim de Deus, algo assim que aconteceu muito rápido. Eu já com 15 anos já era batizada, né, nas águas. E ali eu iniciei meu ministério. Né? Ali eu fui descobrindo chamados, como eu tenho hoje, né? Chamado de pregadora e cantora. Pela misericórdia de Deus, ele tem levado a gente, né? E, na verdade, o Senhor reside num lugar onde eu morei, em Minas Gerais, durante 5 anos da minha vida, fazendo missões aí. Então, eu amo muito essa terra. Deus é fiel. Então, foi assim que começou a minha conversão. Foi assim que eu me entreguei para Deus com 15 anos. Já se passaram 12 anos que eu estou na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa. Não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aceitar a Jesus. Que benção. Bem, irmã é cantora. Sim. Se é possível, irmão, dar uma palhinha de um louvor. E bem que eu não coloquei no script lá, não, que eu falei, eu vou colocar, não sei se ela canta. Fiquei meio assim, né? Mencionaram, eu não coloquei lá. Só um pedacinho. Na verdade, tem um louvor que mexe comigo, né? Porque a gente olha para o nosso cenário e a gente fala, Deus, como é que vai acontecer? Mas tem um hino que diz assim, que é da Kemily Santos. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus das obras completas. Que voz abençoada, hein, rapaz? Amém. Impressionante, hein? Deus seja louvado. Ah, tá arrepiado, é? Tá arrepiado. É Que Deus, voz né? Nós abençoada. pagamos um preço para carregar essa presença, né? Que não é fácil. É verdade, é Não é verdade. fácil. É verdade, é Deus é verdade. fiel. Verdade. Que voz abençoada, que unção, hein? É Amém. impressionante os cantores que participam da live aqui. É impressionante. As Glória a irmãs, Deus. principalmente, né? Hoje eu tenho mais participação de irmãs hoje que irmãos, né? Se você olhar meu Instagram hoje, eu tenho mais cantoras sendo entrevistadas que cantores. Ou melhor, é mais mulheres que homens. Só que os homens não gostam de participar da live? Não, não é que não gostam, né? Acho que as mulheres são mais assim, não estou falando mal dos homens, eu sou homem também, eu reconheço. As mulheres estão mais assim, eu quero participar, eu quero. O homem é meio lá, não sei se eu participo. Nós estamos vivendo essa vibe, né? De avançar, prosseguir o ministério, sem impedimento. A mulher é mais, se joga mais, se joga e quando mais. se tem oportunidade de alguma mulher falar, nós estamos aqui, né? Porque sabe que a nossa, vamos dizer assim, a nossa comunidade, a nossa raça de mulheres, que são mulheres empreendedoras, mulheres vencedoras, mulheres que são mãe, são pastora, missionária, a gente é muito julgada por conta que a gente exerce o ministério. Mas depois a gente entra nesse assunto, quando houver outras lives, a gente vem com uma palavra sobre essa. Em nome de Jesus. Vou até marcar depois aqui, a gente combina aí, lá para setembro, de repente. Sim. Ou vou fazer até melhor, eu vou marcar para outubro, que outubro é aniversário do canal. Ô, glória! Aí eu marco com a irmã, que vai ser 9 anos de canal. O Rei me chamou tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu vou ficar mais novo também, né? Vou ficar mais novo na época, né, também. E a mesma data do meu aniversário, então vamos combinar então para outubro aí com a irmã abençoada aí. Muitos homens perguntam, Gil, você não gosta de entrevistar homem, não? Só tem mulher entrevistada no seu canal? Meu amigo, eu entrevisto homem também, mas só que os homens não... pra você ter uma ideia, mano, só estou falando mal dos homens, me perdoa, eu sou homem também, misericórdia, né? Mas o que acontece? Ontem, eu estava fazendo uma entrevista ontem, no YouTube, foi gravado, vai cair no YouTube em breve. Quando eu estava fazendo entrevista no YouTube, meu celular tocou várias vezes, tocou assim, sinais. Entendi. Quando eu fui ver, tinham 5 irmãs já pedindo para participar de live. Não conheço, nunca vi as irmãs, não conheço, não sei de onde que é, nem sei de onde que é, nem olhei ainda, que é tanta live que tem que fazer. Agora à noite que eu vou ver quem são as irmãs. Mandaram para mim, eu vi mais ou menos o rosto delas lá, só tinha irmã, não tinha um irmão. Quer dizer, não sou eu que não chamo, é eles que não se lançam. A vontade de vir e colocar... 5 irmãs me adicionaram ontem à noite. Era umas 8h30, 9 da noite, estava lá na igreja perto aqui, entrevistando os irmãos lá, um casal, canta muito o casal canta junto, a banda, casal. E 5 irmãs no WhatsApp meu que eu nunca vi, não sei quem é. Falaram, não é que eu não gosto de entrevistar, eu gosto de entrevistar, só que igual eu falei com a irmã, as mulheres se lançam mais, elas querem mais, elas querem mostrar, elas querem aparecer entre elas, uma forma de falar. Elas querem mostrar o trabalho dela, mostrar o ministério dela. Então, a maioria das entrevistas que eu tenho hoje no canal do Instagram, hoje, a maioria é mulher. Eu tenho hoje, de cantores, mais ou menos no Instagram, uns 300 cantores que eu já entrevistei. Dos 300, eu posso tirar 280 mulheres aí. Você tem uma ideia. Ou 290. O resto, tudo mulher. O resto que sobrou é homem. Então, a maioria aí, né? E agradecer mais pessoas, agradecer também a Luzia. Deus abençoe a Luzia, Deus abençoe a irmã. Anne, obrigado pelo carinho também da irmã, entrou agora. Cleiton Fabriciano, obrigado. Pastor, obrigado pelo carinho aí, pastor. Pastorzão, Deus abençoe. Pastorzão de peso, obrigado. Ana Thaís, obrigado. Bitos Beatriz, obrigado. Adriano, obrigado pelo carinho. Mais pessoas vão entrar no decorrer dessa live aí. Outra pergunta aqui. Duas perguntas numa só, né? Como veio o seu chamado para ser cantora e como veio o seu chamado para ser missionária? E como a irmã descobriu que tinha um dom de cantar e como a irmã descobriu que tinha um dom de ministrar?
Na verdade, como eu tinha dito, eu tinha aceitado Jesus com 15 anos de idade. E já nisso, com 16 anos, eu fui incluída dentro do Ministério de Louvor, Soprando Vidas. Esse era o nome do ministério, Uhum. né, de louvor, Soprando Vidas. Ali eu comecei a ensaiar louvores, ensaiar louvores, e ali os irmãos, ele foi vendo que a minha voz era bem afinada, conseguia entrar no tom, e Deus, ele foi fazendo maravilhas. Eu lembro que Deus, ele derramou uma unção sobre as minhas cordas vocais, e depois ali nunca mais parei de louvar o nome do Senhor. Que E benção. já no dom da pregação, eu descobri, já aos meus 20 anos de idade, né, que eu comecei, vamos dizer assim, a exercer, com 21 anos de idade, comecei a exercer a pregação, mas assim, muito fraquinho. Hoje já tenho uma grande, assim, vamos dizer assim, potência de conhecimento, pela misericórdia de Deus, né? Hoje eu tenho agendas que são agendadas por meses para mim estar no local, adorando o nome do Senhor, pregando e cantando. Mas eu fui descobrir isso com 21 anos de idade. Mas a minha primeira pregação, ela foi com 16. Que benção, legal. Benção de Deus aí. Outra pergunta aqui. Com essas bênçãos todas aí, com todas as bênçãos que a irmã tem, com tudo isso, já passou pela sua cabeça alguma vez desistir de tudo? Não, não quero seguir Jesus mais não. Continua passando pela sua cabeça fazer isso? Ou não passa mais? Não quero cantar mais para Jesus, não quero seguir Jesus mais. Como diz na gíria, né? Vou chutar o balde, não quero mais nada, não quero mexer com isso mais não. Passa pela sua cabeça, Stephanie, ainda fazer isso? Não passa mais? Tem essa vontade ainda? Dá tempo para fazer? Como eu falei com a cantora, a primeira cantora participou. Dá essa vontade, dá tempo para fazer isso ainda? Não, mas a irmã não quer fazer isso mais. É como a irmã falou, né? Estou no caminho, não sai mais desse caminho. Pois então, a Bíblia diz em Efésios 6:10 que revesti vós de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Mas fazendo isso, ficai firme. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades no reino celestial. Então existe uma potestade abaixo da nossa cabeça. E acima da nossa cabeça existe o reino. Existe o trono de Cristo. Pois então, Satanás, a todo momento, ele quer desviar o servo de Deus dos propósitos do Senhor. Dizer para o Senhor que tem dia que eu não quero desistir é uma mentira, porque eu sou humana. Não quer dizer porque eu prego, porque eu canto, que eu não sinto vontade de desistir às vezes. Eu sinto muito, mas eu não consigo desistir e largar tudo, porque eu tenho um Deus que no momento da minha fraqueza, no momento que eu estou querendo desistir, é o momento que ele pega na minha mão e me dá mais esperança para o meu coração, dizendo que a promessa ela vai se cumprir. Então eu não consigo abandonar as coisas de Deus e dizer, eu tenho obsessão, melhor dizer, essa é a palavra, obsessão de ir para o mundo e fazer o que eu fazia antes. Não, não tenho isso. Mas uma coisa, às vezes, passa no nosso pensamento, a nossa carne chega a tremer, de desistir. Servir a Cristo em casa, como muitos servem. Porque acha que servir a Cristo em casa é o bastante, mas não é isso. Deus não chamou a igreja para ser isso, Cristo em casa. Porque, na verdade, a minha Bíblia diz que só quem fica em casa é com aqueles que são doentes, que são servidos santas ceias pelos obreiros, diáconos, diaconisa, né, que não tem condição de ir para a igreja. Mas se você tem condição de adorar a Deus, de sentar lá na cadeirinha, adorar no nome dele, bendizer o nome dele, então faça isso. Porque vai chegar momento que a gente não vai ter nem tempo para adorar. Vai chegar momento que a gente não vai ter nem Bíblia para poder ler. Porque a perseguição já começou em outros países. E a igreja do Rio de Janeiro, a nação inteira, pessoas estão focadas. Me desculpa, porque eu preciso pregar essa palavra aqui. Eu sei que não. As pessoas estão focadas em si mesma, focadas a se promover, focadas a sobressair, focadas a crescer. Não que isso é um pecado, não, mas crescer na graça e no conhecimento é melhor. Porque você crescer na graça e no conhecimento, você vai entender que a tua vida espiritual precisa estar pautada em Deus. Porque se sua vida não estiver pautada em Deus, não tem como você sobreviver e viver todas as promessas de Deus. Entenda uma coisa, que a nossa vida ela é constante. A gente está bem hoje e amanhã a gente acorda mal, porque os dias maus, ele vem.
Os dias maus, ele não avisa na sua porta, ó, cheguei, quero entrar. Não. Ele vem no auge do seu auge, quando você está feliz, vivendo a promessa. Às vezes bate uma tristeza dentro do teu coração. Tá faltando algo. Tá faltando algo. Então entenda que vontade de ir para o mundo, fazer algumas coisas que não é de Deus, eu não tenho. Mas às vezes a vontade de desistir, de largar tudo, é muitas vezes. Porque a ingratidão das pessoas é uma coisa assim terrível, sabe? Uma coisa terrível. Eu estava aqui hoje, sentada aqui no meu momento com Deus. Quando a gente fala de Bíblia, viaja assim mesmo. Estava aqui no meu momento com Deus, fazendo meus esboços, que eu deixo meus esboços tudo pronto, né, em mensagem, tudo pronto no meu telefone, porque os lugares onde já tenho já compromisso, já tem mensagem preparada. Mensagem não é mensagem repetida, é mensagem nova que Deus me dá. Eu sento aqui, leio a palavra, Deus me dá e eu vou escrevendo, eu vou escrevendo. Eu vou escrevendo. Graças a Deus eu tenho essa facilidade que o reino me deu. O que tem acontecido no nosso meio é a bactéria. E qual é essa bactéria? O pecado. O pecado, ele contamina o corpo. Porque se a gente tem que se vestir, a gente tem que se portar como Cristo se portou, porque ele é o nosso exemplo ocular, ele é o nosso exemplo. Então, se eu tenho um exemplo de Cristo, automaticamente vou alcançar o Senhor. Sim ou não? Vou alcançar. Isso. Nos lugares onde eu for para poder pregar a palavra, as pessoas vão ver a minha conduta. Eu cheguei lá porque a minha conduta chegou lá primeiro, antes de eu chegar. Entende? Então, tipo assim, se eu tenho uma vida com Deus, automaticamente vai transferir para a vida do Senhor. Mas se você tem um pecado e tem aquele amiguinho que passa a mão no seu pecado e diz, está tudo bem porque Deus perdoa, é uma bactéria. Porque esse irmão, de vez de adverter o irmão que está em pecado, não adverte. Ele pega a bactéria do irmão novamente. Aí a bactéria vai passando igual a lepra de Naamã, vai passando. Entende? Vai passando. Aí comete uma ageração doente em Deus. E essa palavra Deus me deu em Gênesis 9, versículo 20, quando fala a nudez de Noé. Deus me deu sobre essa palavra. Então, é algo assim que você viver em Deus é gratificante, mas as lutas vêm. Mas Deus, ele te faz sobressair como os jovens, os 3 jovens, Adraque, Mesaque e Abednego, estavam na fornalha. Mas quando eles foram ver quem estava lá, era o 4º homem que estava lá. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quem estava lá? O 4º homem estava guardando. Então Deus, ele me guarda, ele te guarda. E a gente vai vivendo até Jesus voltar, porque o meu maior prazer está na presença do Senhor. Porque o maior prazer que a gente tem que ter, a nação, eu digo em si em geral, é agradecer ao Senhor pela morte na cruz, porque se não fosse pela morte na cruz, não estaríamos aqui. Verdade. Agradecer também os Santos. Santos Andréia. Obrigado para o Santos Andréia por entrou para assistir a gente aí. Outra pergunta aqui. Se tem alguma missionária, pastor, pastora que a irmã se inspire, que a irmã goste. Nossa, tem. Eu gosto muito da pastora Helena Raquel. Eu acho ela uma mulher exemplar, não só uma mulher exemplar, uma mulher que transmite a vida diante de Deus, em consagração, em busca, né? E as mensagens dela não é mensagem que vai dizer que vai te abençoar, que vai te curar, e que isso, eu sei que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus batiza, que Deus dá casa, Deus dá carro, mas a maior mensagem é aquela que adverte o seu pecado e faz você cessar novamente diante de Cristo. Então, eu olho para a pastora Helena Raquel e falo, Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual a pastora Helena Raquel, uma mulher que nunca saiu do foco, né, mas que está sempre pregando a palavra do Senhor, uma mulher de Deus, com a sabedoria, centrada. Não só ela também que eu gosto, também gosto de outras. Só pode falar uma? Pode, à vontade, fica à vontade. Gosto também da pastora Raquel Lima, pelo humor dela, uma pessoa de Deus, uma pessoa humilde. Também gosto da pastora Camila Barros, uma mulher de Deus. Enfim, são mulheres e referências que eu tenho para minha vida na atualidade, né? Pois então, gosto muito, muito de ouvir elas. Enfim,
E a minha maior das referências que eu tenho como exemplo de vida, exemplo de ministério, exemplo de tudo, é Jesus, o meu maior exemplo. Meu maior exemplo que eu devo seguir. Mas o exemplo que Deus deixou aqui na terra são elas, como mulheres de Deus. Que benção, que benção. A irmã se lembra da primeira palavra que a irmã ministrou? Ou uma ou alguma? Que a irmã lembra? Lembro sim, eu com 16 anos, em 1 Samuel, no seu capítulo 16, versículo 1, fala que para... Calma, falei tão rápido. Fala para Samuel, Samuel, até quando tu terá dor de Saul, havendo eu rejeitado? É quando Deus rejeita Saul e coloca Davi no trono. Davi nem sabia que ia ser rei, mas agora Deus manda Samuel descer para a casa de Jessé, e ele fica com medo, fala, Senhor, o que eu vou fazer? Desce lá e fala que você vai oferecer sacrifício. Mas uma coisa não era o sacrifício. Davi era para ser honrado, e Deus honrou, né? Honrado no meio da sua família. E ali havia um que estava atrás das malhadas, e uma história assim, muito linda que combina com a minha história, né? Que às vezes ninguém dá nada pela gente. Às vezes as pessoas desprezam pela nossa aparência. Nossa, para mim chegar até aqui, quantas das vezes eu fui desprezada? Até hoje sou, por conta que eu falo a verdade, eu não quero saber não. Eu falo mesmo o que Deus manda. Tem que falar, claro. Quantas vezes, quantas portas já foram fechadas, mas eu entendo que quando em Apocalipse Deus fala que ele tem a chave, ele é a raiz de Davi, então ele abre a porta e fecha a porta e ninguém abre. Então esse é o meu Deus que eu sirvo. Então essa palavra foi a palavra que me seguiu, foi a primeira palavra, uma das primeiras palavras que eu preguei, aonde o céu confirmou eu como pregadora. Que bênção. Tem alguma cidade, país que a irmã não conhece, tem noção de conhecer um dia? Tem várias. Já fui em Goiânia, pela misericórdia, mas países que eu quero pisar, os Estados Unidos, Europa, qual é o nome? Lisboa, que é Portugal, Inglaterra, quero pisar lá, em nome de Jesus, Deus já fez promessa e eu creio. E tantas outras que agora esqueci o nome, que são tantas. É só isso mesmo. Mas pode preparar a mala aí que você vai viajar com o pessoal tudo aí. Pode preparar aí que você vai... Eu creio, é promessa. Prepara aí, prepara a mala aí. Já está preparada já, só fosse passaporte. Avisa a família aí, vou ter que viajar, avisa aí. Avisa o pessoal tudo aí, deixa o pessoal tudo alarmado já, que não vai demorar muito tempo não, a irmã vai... Como diz, né? Vai decolar. Vai, né? Vai decolar. Glória a Deus. Outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui é uma pergunta um pouco polêmica. Tem gente que gosta de responder, tem cantor, pastor, não gosta de responder. Pode mandar que eu respondo tudo. Pode mandar, não tem problema não. Eu estou respondendo em tudo. Pode cancelar, não tem problema, respondo tudo. Na opinião da irmã, como uma serva genuína, autêntica, né? É certo um servo de Deus ouvir e cantar músicas seculares? Sim ou não? E por que não pode? Por que pode? Não sei. Claro que não. A gente, como servo de Deus, quando automaticamente nós servimos a Jesus, porque a gente não vê Jesus na Bíblia dançando música de funk, muito menos no pagode, no baile funk, a gente não vê isso. A gente vê Jesus na sinagoga lá ensinando, nós vê Jesus no meio do povo falando em parábolas, nós vê na Bíblia Jesus curando o cego, falando, cuspiu no chão, pegou a lama, jogou e falou para ele ir lá no tanque de Siloé e lavar. Eu não vi isso na Bíblia que Jesus dançava. Mas uma coisa a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. O que a gente quiser. O Senhor tocou num ponto, Jesus, que eu amo falar. Uma coisa é você estar na igreja e espírito de verdade, e outra coisa é você estar na igreja com a Bíblia nos braços e depois, quando sair do culto, ir para balada. Depois, quando sair do culto, ir para o hotel. Depois, quando sair do culto, fornicar com a irmã, fornicar com o irmão. Isso daí é normal no meio da igreja agora. Normal. Mas uma coisa eu vou te dizer, como diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor, como chama de fogo, que ele contempla os bens e os maus, viu?
porque não irá fugir nada, 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 nada da mão do Senhor. Tá? Cuidado, você que estiver aí no erro, estiver fazendo alguma coisa, entendeu? Fazendo alguma coisa escondidinho, pensando que só está escondendo do pastor, mas, entendeu? Deus não está vendo? Cuidado, Deus está vendo é tudo. E uma hora você irá prestar conta, e a conta é o inferno. Não existe outro termo. É o inferno. Ter uma vida promíscua, uma vida mercenária, uma vida diante de Deus errante, não quer se consertar? Acabou, irmão, é inferno. Entendeu? Inferno. Agora, você fica nessa que pega toda trend que entra no TikTok, me dá 1000 gram, me dá sei o quê, me dá 1.000 gram. Irmão, isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Se você entrar nas minhas redes sociais, você não vai ver eu dançando até o chão, você não vai ver você não vai ver nada disso, você vai ver lá eu pregando a palavra e cantando o nome do Senhor. Entendeu? Porque isso daí é totalmente errado, mas hoje tá um evangelho light. Que você pode fazer tantas coisas e depois ir pregar. Você pode fazer tantas coisas e depois ir cantar. E aí? Você pode fazer tantas coisas. Oh, meu Deus, Jesus. Pode fazer tantas coisas e depois, entendeu? E diante de Deus, perdão, Jesus, e acabou. Meu irmão, tem consequência, as coisas são sérias. Tá? As coisas são sérias, Jesus está voltando. Jesus está voltando, esse negócio de cobrar para batizar, para com essa palhaçada. Jesus, oh, Jesus, cuidado, 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 tá? Porque Jesus não cobrou batismo, não. Jesus somente, quem batizou, na verdade, foi João Batista. A Bíblia diz em João, no seu capítulo 1, em versículo em diante, vai dizer que Jesus, ele está indo. Mas quando João estava em Betânia batizando, no Rio Jordão, a Bíblia diz que João nem sabia quem era Jesus. Ele só foi um mensageiro, levando a mensagem. A Bíblia diz o quê? Que agora quando ele vai emergir Jesus, batizar, a Bíblia diz que uma pomba desce do céu e Deus fala, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. Entenda uma coisa, aí ele entendeu que o Cristo era Jesus, aquele que ele estava batizando. E automaticamente ele foi para onde? Para o deserto. João Batista não cobrou dinheiro não, irmão. João Batista não cobrou ninguém. A única coisa que ele falava era coisa dura mesmo, raça de víbora, entendeu? Tem que se converter, endireitar os caminhos. A única coisa. Agora fica nesse negócio. Aí, ô pastor, tem gente que fica com raiva de Deus por conta dessas palhaçadas aí. Por conta desses evangelhos sem essas pessoas do altar que tem que dar exemplo, sem visão. Eu falo isso porque eu vejo isso. Sem visão, entendeu? Sem maturidade do rei, sem palavra, sem vivência, entendeu? Com Deus, aí fica nesse negócio. Ficar botando coisa. Ai daquele que colocar um tio ou retirar, esse daí será cobrado. Diz a palavra do Senhor. Só até aqui, para não escandalizar muitos irmãos aí. Já viu? Me convidar para pregar na sua igreja ou cantar é desse jeito, tá? Nossa, desse jeito. Eu também sou do seu jeito também. Eu também toco. Tem alguma palavra que eu trago também? Eu tenho um canal no YouTube chamado lá. Depois que acabar a live aqui, eu vou pedir para a irmã conhecer o nosso canal lá, outro canal. Tem o canal Remi Chamou no YouTube e tem o canal Palavras Edificantes, né? E tem o Instagram nosso também, que é Palavra de Vida. Eu falo a verdade lá. Eu sou que nem a irmã. A pregação da irmã é muito parecida com a minha, né? Muito idêntica à minha. É a forma de falar, né? Agradecer também ao cantor Elion. Obrigado, Elion, pelo carinho. Elion Sotti, né? Obrigado, Elion, pelo carinho aí. A nossa irmã Eliane Luz Souza Conceição. Obrigado. As pessoas estão entrando para assistir. Mais gente entrando para assistir a gente aí. Mas uma coisa... Pode falar? Não interrompendo o senhor, mas uma coisa porque se você não pregar a verdade, você perde agenda. Se você não pregar a verdade, você perde oferta. Irmão, eu posso perder tudo. A única coisa que eu não posso perder é Jesus. Eu já perdi tudo nessa vida. Eu já cheguei a dormir no chão. É outro testemunho da minha parte sentimental. Morava em outro estado, etc. Era casada, entendeu? Passei muita coisa durante 4 anos. Jesus me tirou disso. Aí vem o povo ainda querer julgar. Ah, porque sei o quê? Meu irmão, não vem me julgar não, porque você não sabe, você não estava comigo na minha situação. Você não estava comigo quando eu chorava, ficava de joelho, quando amanhecia o dia e eu lá de joelho chorando, pedindo a Deus uma solução. Porque eu entrei num negócio onde não era para entrar, entrei numa situação onde não era para entrar. Por isso que eu dou conselho para jovens, igual a mim, conselho para mulheres que vêm me procurar, que estão nessa situação. Né? Graças a Deus, Deus me tirou.
Mas é uma coisa eu digo, pergunta a Deus primeiro se ele aprova o seu relacionamento. Porque quando Deus fala para você que não é dele, não desafie Deus, porque você vai pagar um preço. E uma coisa eu paguei um preço e pago até hoje. Então entenda. Entenda, faça as coisas de Deus com cautela, tudo direitinho, porque Deus irá te abençoar. Mas também fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Por isso que tem lugares que eu só vou uma vez e não vou nunca mais. Entendeu? Mas é verdade, tem lugares que eu vou uma vez, pastor, eu não entro nunca mais lá. Porque Deus revela as coisas, Deus fala as coisas, entendeu? Pra quem me conhece sabe que eu não sou desse negócio de ficar pulando, falando mistério, essas coisas, eu não sou disso. Mas se Deus me revelar, meu irmão, se Deus me mostrar, acabou. Eu falo mesmo que já paguei um preço terrível de ficar guardando coisa do que Deus me revelava. Não pode guardar, entendeu? não. Tem que tirar. Então não. Então não. Porque se a irmã guardar, o Espírito Santo vai te cobrar. Sim, e muito, e cobra. Comigo já aconteceu várias vezes isso. Diversas vezes aconteceu isso. De eu não falar e eu não consegui dormir à noite. O tempo do Espírito Santo. Por que você não falou? 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 O tempo todo eu não consegui dormir. Aí, a partir daí, não parei com isso. Revelou, mostrou, é dele, confirmou, eu falo. Aí não tem jeito, tem que falar mesmo, né? Agradecer também a Áurea, obrigado, Áurea. Obrigado, Áurea Souza entrou agora, Rafael cantou, obrigado, Rafael, pelo carinho. E também Helenilton Souza, obrigado aí pelo carinho de vocês aí. Mais uma vez pedindo que os irmãos venham estar seguindo a nossa irmã abençoada, a missionária Stephanie, missionária e cantora Stephanie, do Rio de Janeiro. Abraço do pessoal do Rio de Janeiro aí também, nos acompanhando aí. Outra pergunta aqui. Qual é a sua maior alegria que a irmã tem, ô Stephanie? Tá falando de algo material ou espiritual? Pode ser os dois lados, por favor. A minha maior alegria que eu tenho é viver com Deus, sabendo que eu tenho a certeza que naquele grande dia irei morar no céu, né? Dependendo de tantas larmúrias e tantas, vamos dizer assim, coisas que acontecem para parar a gente. Mas a certeza que eu tenho desde o dia que eu aceitei a Jesus, isso ninguém vai tirar. A minha segunda alegria é minha filha, Maria Júlia, que tem 6 anos. Deus me deu a minha filha de presente, foi algo assim. Eu ainda vou contar meu testemunho, mas agora não é o momento. Vou até escrever meu livro em nome de Jesus, vai ficar registrado aqui. Já tem um nome já, mas Deus vai fazer tudo por completo. Em nome de Jesus, contar meu testemunho ali, para ajudar mulheres e homens também que passam por isso, né? São mulheres que passam. Mas a minha filha foi a maior alegria. E é a minha maior alegria até hoje, né? De olhar para ela e dizer para mim mesma que eu venci em meio a tudo aquilo que eu passei. Tudo aquilo que eu passei, eu venci, olhar para ela e ver o sorriso dela, olhar para ela que a gente conseguiu vencer uma etapa da vida, né? De ver minha filha grande, bonita, com saúde, entendeu? Um sorriso, e de ela olhar para mim e falar: mamãe, você é minha referência. Mamãe, você é minha referência como mulher de Deus. Você é minha referência. Mamãe, a gente somos crente, mamãe. A gente somos crente. Então, a minha filha, ela sabe a certeza daquilo que a mãe dela serve, porque eu mostro isso, conto para minha filha dentro da minha casa e a minha família, e conto fora também. E esses dias, as minhas irmãs, elas não são crentes ainda. Mas uma das minhas irmãs, ela falou assim: irmã, eu fui para a igreja e eu falei muito bem de você pro meu pastor. Olha. Eu mostrei o seu canal do YouTube para ele, ele falou: nossa, uma serva de Deus, nossa, é uma benção. Eu falei de você, eu falei que você canta, que você prega. Minha irmã, se não fosse você, a gente não estaria aqui. Porque você é a minha base. Você é a minha base. As suas orações, ela tem alcançado a minha vida. Então é muito gratificante pessoas ver a gente na rua e dizer: nossa, as suas postagens, né, as suas mensagens têm me alcançado, têm feito efeito. Nossa, é muito gratificante de verdade. Saber que no meio da minha dor tem alguém sendo alcançado, porque o evangelho é isso. No meio da minha dor, no meio da minha tristeza, eu não deixo de postar, eu não deixo de falar de Deus, eu não deixo de pregar, eu não deixo de cantar. Eu continuo, como diz em Salmo 126, e fala: aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida consigo chamole. Não voltará sem dúvida consigo
os seus molhos. Aquele povo estava cativo durante 70 anos. 70 anos cativo por conta de Nabucodonosor. A Bíblia diz que agora Esdras se levanta como mensageiro, Ciro se levanta para libertar o povo para a volta de Israel. Entenda uma coisa, ainda que no meio da sua prisão, ainda que no meio da sua angústia, você ainda tem sido canal de Deus para alguém. No meio da sua angústia, no meio da sua tristeza, no meio do desemprego, no meio da falta de muita coisa, você tem sido um exemplo para alguém. E eu louvo a Deus por isso. Por eu ser exemplo, como dentro da minha casa, como fora da minha casa. Isso é muito gratificante. Que benção. E qual é o sonho que a irmã deseja realizar um dia e não realizou ainda? O meu maior desejo é ter minha casa própria. Oh, glória. Tanto e outros, mas depois da minha casa própria, o meu maior desejo é que a minha família inteira se rende aos pés de Jesus e aceita Ele como o único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha oração durante 12 anos da minha caminhada. É que a minha família volta para Jesus, aceita Ele, entendeu? E caminhe com Ele como eu estou caminhando, e que tenha certeza no coração que existe um céu, existe um Deus, existe só um Senhor, existe um só batismo, existe só um Espírito, né? Como diz a palavra do Senhor lá em Hebreus. E eu creio que Deus ele vai fazer, porque nossos sonhos, desejos, eu sei que Deus ele vai realizar. Esse é um dos meus desejos, um dos meus sonhos que eu quero viver em nome de Jesus. Eu quero dizer à irmã que esse pedido da irmã, como Jesus já sabe. Porque Jesus já sabe, que mesmo antes da irmã contar para ele, já sabia. E a irmã Sim. confirmando esse pedido, agora ele já está confirmado. E o desejo do Senhor Jesus é salvar, como a irmã falou, toda a sua família. Como salvou a família de Noé, um dilúvio. Sim. Tá? Então, tenho certeza, Stephanie, que Jesus está provendo para sua família. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Porque, como a irmã falou, né, essas irmãs, elas veem, mesmo ela não sendo serva do Senhor, mas elas veem a irmã como referência da família. Sim. Por que isso acontece? Porque a irmã está dando um bom testemunho, a irmã é serva. Então, a irmã é luz. Muitas vezes, nós que somos luz, não vemos luz em nós, mas Verdade. as pessoas que estão lá fora veem. Né? Muitas vezes a irmã fala, não sei se as minhas irmãs estão gostando de estar indo na igreja, não está. Então, sim, só que muitas vezes a pessoa não se entrega, né? Não fala, que bom que você está indo, Steph. Poxa, é legal, continua indo, é isso mesmo, tal. Muitas vezes não demonstra isso, mas no fundo, ela está muito feliz com você na presença de Jesus. E é claro que no fundo, ela também quer, elas também vão te acompanhar. Mas é como Jesus fala, né? Não chegou a minha hora ainda. Verdade. Não chegou a hora. Jesus, por exemplo, quando ia morrer, o Salmo fala lá, os discípulos chegavam a Jesus, quando o Senhor vai morrer? Ou vou fazer alguma mal para o Senhor? Quando isso vai acontecer? Ele falou, não chegou ainda a minha hora. Então, fala com a mesma coisa que a Stephanie. Stephanie, não chegou a hora ainda da sua família ir para a conversão do Senhor. Ah, mas está demorando 12 anos que ela está nessa situação. E aí? É o tempo do Senhor. De repente, se ela se convertesse antes dos 12 anos, não daria certo. Verdade. Porque não é da vontade dele, é o tempo dele. Igual que eu falei com uma cantora agora aqui, né? Eu entrevistei a cantora Maria Santos, 3 horas da tarde, desde as 3 horas fazendo live, né? 3 da tarde com ela. Fiquei até as 4h30 com ela. Agora a irmã, né? Então eu falei com ela que o tempo do Senhor, o filho dela, ela não era convertida, como a irmã, ela não era convertida. Eu perguntei como foi sua conversão desde criança, né? Não foi conversão. Mas foi através do nascimento do filho dela que foi difícil. Que ela foi para o hospital, um trabalho de parto. Sabemos que hoje os hospitais, infelizmente, hoje, para atender uma grávida, hoje demoram muito. É demorado. E aconteceu isso com ela. Ah, vai chamar. Quando foi ver, ela teve a criança dentro do banheiro. E ela, quando as enfermeiras chegaram para acudir ela, a criança já estava já nos braços dela já. Só que nasceu prematura.
E o médico falou que não tinha jeito. A criança não conseguia alimentar do leite dela, me alimentava, vomitava, alimentava, vomitava. Aí o que ela falou, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir pro resto da minha vida. E ela ia para carnaval, bebia, fazia tudo de ruim, tudo de mal. Ninguém gostava dela. Ninguém gostava nem de ficar perto dela, ela falou comigo. Falou, Senhor, se o Senhor curar meu filho, se o Senhor curar essa criança, eu vou te servir o resto da minha vida. Não demorou 5 dias. A criança começou a se alimentar. Ela estava respirando por aparelhos. Parou de respirar por aparelhos. Começou a respirar naturalmente. Deus é E hoje fiel. um menino hoje de 14 anos, servo de Deus, trabalhador. E ela falou, Gil, eu não largo mais esse Deus. E ele prometeu. Eu falei com ele, eu ouvi minha oração. Então, foi o tempo dele. Então, como eu falei com ela, com a Maria Santos, falei com ela, Maria Santos, ó, e Deus falou, não é o tempo dele ainda. Então, como eu falo, a mesma coisa com a Stephanie. Não é o tempo de Deus ainda, Stephanie, mas vai acontecer. Pode ser que aconteça durante o arrebatamento, pode ser que aconteça bem antes do arrebatamento. Pode acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Isso com certeza eu posso garantir para a irmã aqui, ao vivo aqui, que alguma coisa vai acontecer com sua família aí. Depois a irmã me procura aqui, manda pelo zap para eu ver e passa para nós maiores informações das bênçãos da sua família aí. Tem certeza? Em nome de Jesus. Uma outra pergunta aqui. Já aconteceu durante a sua ministração a irmã dar um branco na hora de esquecer a letra da palavra, ou muitas vezes esquecer a letra do louvor? Como é que a irmã se disfarçou para ninguém descobrir que a irmã esqueceu a letra do louvor, a letra da palavra, a ministração da palavra ali? Como é que a irmã se disfarçou para ninguém desconfiar que a irmã esqueceu? Eu não digo na palavra, né? Porque, na verdade, Deus me deu essa facilidade de ter capítulos e versículos, nome na cabeça, né? Uhum. Então é meio difícil de eu errar. Mas louvor, sim. Louvor eu já errei algumas vezes e eu fui disfarçando no glória e no aleluia na administração do louvor. Entendeu? Na hora, tipo assim, o playback deu uma adiantada e eu tô ainda num pedacinho ainda que ia entrar onde adiantou. Então eu já entro já com a ministração, falando, vai igreja, reage. Entendeu? Pra não ficar o peso, entendeu? Também de a igreja não receber. Foi isso. Que benção. Agradecer também a cantora que participou da live conosco essa semana, né? A cantora Juliana Amazônia. Obrigado, Juliana, pelo carinho. Foi uma live abençoada com a Juliana aí, né? Tá gravado aqui. Você que não assistiu a live com a Juliana, né? Está gravado aqui. Você que não assistiu a live hoje também da Maria Santos, tá gravado aqui também. Você pode ir lá para assistir tudo lá. Agradecer também ao Arthur Henry. Obrigado, Arthur Henry, pelo carinho. O Arthur Henry. Arthur. Abraço, querido. Abraço aí. Tivemos uma entrevista também, né? Foi uma entrevista abençoada com o Arthur Henry. Abraço no João Paulo, viu? Obrigado, Arthur, pelo carinho. Abraço na sua mãe. Obrigado aí pelo carinho, viu? Tá assistindo a gente aí. Outra pergunta aqui. Se a irmã ainda continua recebendo, já recebeu, não recebe mais, discriminação. Alguma coisa que tente tirar a irmã do foco. Tem gente discriminando a irmã até hoje. Ou não tem mais, parado, não tem mais isso, não. Acabou, não tem mais discriminação. Na verdade, é muita coisa. A Ou por parte perseguição, da ela é igreja, ou fora da igreja, por favor. dentro da igreja e fora. Como eu digo aqui no começo, que eu sofri algo durante 4 anos, sou divorciada. Primeira vez que eu digo isso aqui numa live. Então, muitos pensam que foi por um pecado, outros pensam que eu estava com outra pessoa, mas não foi nada disso. Eu só decidi me separar por conta que eu fui muito maltratada na vida com o parceiro onde eu estava convivendo com ele durante 4 anos. E eu casei muito novinha, casei com 19 anos, tal, e ali já engravidei, engravidei da Júlia, é minha primeira filha. Então, enfim, quando eu decidi, já estava em outro estado. Digo isso de antemão, porque até então eu não tenho medo, entendeu? De dizer, porque essa é minha vida, entendeu? Eu não tenho nada e não devo nada a ninguém.
entendeu? Porque quem me regenerou e me levantou novamente foi Deus, porque a mesma coisa que a igreja te dá vida, a igreja te mata, tá? Mesma coisa que a igreja, ela te levanta, entendeu? Para te abençoar, para sua vida, entendeu? Alavancar, como ela também te joga lá no fundo do poço. Se não for Jesus para te tirar, entendeu? Ninguém te tira. Ninguém te tira. Então, eu entendo que no momento que eu comecei a tomar remédios depressivos, ficava chorando o dia todo dentro da minha própria casa, só com um tapetinho, sem nada, comendo quentinha quando tinha quentinha, com a minha filha. Com a minha filha de 4 anos. Então, eu sei o que eu passei. Eu só vou dizer um pouquinho por cima. Só eu sei o que eu passei. Então, até hoje, eu chego em alguns lugares, alguns irmãos me olham com olhares assim, tipo assim, nossa, chegou a pecadora. Com certeza eles devem passar isso na mente deles, chegou a pecadora. Mas hoje eu ando, meus queridos, de cabeça erguida, porque eu não devo nada a ninguém. Eu entro e saio, sabe, de cabeça erguida, entro na minha casa, fecho a porta da minha casa, vou fazer a obra, que eu faço obra também nos hospitais, musicoterapia, entendeu? Vou lá, faço, volto, deito na minha cama, entendeu? Repouso a minha cabeça tranquila, sabendo que foi Deus que me escolheu, foi Deus que me regenerou. Então, antes de eu tomar a decisão de sair, eu fiquei 3 meses trancada, orando a Deus. 3 meses. 3 meses trancada. Quando Deus não me deu o alvará para sair dessa situação, eu não saí. Mas quando Deus falou, filha, vai. Foi uma coisa que eu ia para outro estado e Deus falou assim para mim: você não vai para outro estado, você vai para o estado onde você mora, onde você nasceu, que é o Rio de Janeiro. Onde você nasceu, porque é lá que eu vou te honrar. E eu falei, Deus, eu vou para onde? Eu não tenho dinheiro nem para poder pagar nenhuma luz. Você vai para casa da tua mãe. Do lugar aonde não deveria você ter saído há 4 anos atrás, porque quando ela olhou para você e disse que ele não era uma pessoa de Deus para você, e simplesmente olhou para ela e disse: ele é o homem da minha vida. E sendo que quando eu estava morando em outro lugar e ele foi atrás de mim, Deus falou: não, ele não é para você. Entendeu? Então, enfim, eu paguei um preço, pago até hoje, agora que está mais tranquilo, graças a Deus, mas até caso de polícia já deu sobre isso, por conta de perseguição, por conta de medo de fazer um mal, etc. Mas Deus me deu vitória, Deus me regenerou. Creia que Deus ele pode te levantar dessa situação. E às vezes a gente olha assim e fala, mas Deus ele proíbe o divórcio. Sim, gente. Deus, quem sou eu para dizer que Deus não abobina o divórcio? Claro que. Mas uma coisa é que Deus não vai admitir você ficar num casamento passando que eu passava, coisas terríveis que eu não vou dizer aqui, para estar lá em cima do púlpito com um sorriso falso, sendo que o coração estava totalmente magoado, dilacerado, entendeu? Enquanto isso, havia comida para comer, entendeu? Enquanto isso, não passava necessidade. Eu lembro que eu fiquei há 1 ano comendo farinha molhada, fubá molhado, com ele, aposentado. Você entende? Então, tipo assim, passei muita coisa. E eu sei, hoje eu me olho no espelho, eu me amo. A pessoa que eu me tornei. Entendeu? As feridas foi difícil de cicatrizar. Foi difícil. Foi difícil cicatrizar. Mas Deus cicatrizou. Hoje eu consigo falar sem chorar. Porque não? Já perdoei. Fez o que fez comigo? Perdoei. Porque quem sou eu para não perdoar? Agora, a Bíblia diz que Deus é justiça. Deus resolve com ele que tem que resolver. Entende? Eu continuo vivendo a minha obra. Mas uma coisa é, ô Gil, a gente dá uma suposição da árvore, né? Aquela que dá fruto e aquela que não dá. Isso. Olha para minha vida e olha para a vida dele. Você vê de quem, aonde está Deus e aonde não está Deus. Então, é só você pode tirar, entendeu? Uma suposição. Eu disse com toda certeza. Mas eu sou grata a Deus por tudo que ele tem feito. Eu só tô aqui mesmo porque ele me levantou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sou muito grata a Deus por isso. Muito de verdade. Que benção. Agradecer também a irmã Rosa. Obrigado, Rosa, pelo carinho aí. Tentou para nós tirar a Rosa também. Outra pergunta, chegando ao final, já agradecendo o carinho da nossa irmã abençoada aí, né? Obrigado pelo carinho da missionária Stephanie, pelo carinho dela, pela confiança dela participar com a gente. Deixa eu ver aqui. A irmã já recebeu alguma missão internacional?
teve a oportunidade de viajar para fora do país, não aceitou, não quero não, eu acho que não é o tempo de Deus, não. Quem dera, pode me chamar que eu tô indo. Quem dera, nunca. Nunca, nunca. Então pode preparar aí que pode pensar alguém chamar você aí. Prepara aí que você me fala aí. Outra pergunta aqui. Tem algum país que a irmã tem um sonho em fazer missões? África. Eu amo África. Amo, 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 amo. Eu já falei para Deus, falei, Deus, me dá a condição para mim poder fazer uma obra missionária na África e ser padrinha dele, ser madrinha deles lá. Eu tenho esse desejo, eu orei a Deus com essa oração. Não sei se é uma live que eu fiz com outra pessoa aí, ele me pergunta essa mesma pergunta. Qual o Aham. desejo que você tem de fazer missões em um país que você quer? A África. Eu amo os africanos, eu amo, eles são meus irmãos, cara, eu amo eles. Eu amo demais a África, gente, está no sangue. Eu amo fazer missões. É só quem ama. Só quem ama. Mas vou dizer para você que não é fácil, não, viu? Não é Não. fácil. É muita Mas só para perseguição quem na ama. África. É só para quem ama. É muita perseguição na África. A pessoa fala assim, Gil, a África é uma benção, eu vou para lá. Vai. Mas você vai despreparado? É, tem que se Você tem que preparar. Tem que ir por preparar. uma equipe que sabe as coisas, uma equipe bem Tem atualizada das coisas, lugares do que lá, tem africanos organizada. lá. Eu não estou aqui assustando ninguém, não estou querendo amaldiçoar ninguém. Mas tem muito africano lá canibal, sabia? Sim, Deus que me livre, tá queimado. Mas quando Deus Tem. me levar lá, Deus vai me proteger para me trazer de novo. Claro, não estou assustando a irmã, não. Estou falando só que tem africanos lá que são muito E lá a obra de feitiçaria é mil vezes maldosos. mais pesada, né, do que aqui no Rio de Janeiro, em outros Eu estados. sei, eu sei. Porque você sabe, Gil? É porque eu tenho alguns amigos aqui no WhatsApp que são da África, pastores da África. Pastor Yambê, pastor Narim, esses pastores tudo eu costumo conversar com eles pelo WhatsApp e eles me passam, olha, nós moramos aqui, nós já estamos acostumados aqui, nascemos aqui, moramos aqui. E essas pessoas hoje já nos conhecem já. Então, se alguém de fora vier, nós vamos ter que orientá-los aonde eles podem ir e aonde eles não podem ir. Com quem eles podem conversar e com quem eles não podem conversar. Então, não estou aqui desanimando a irmã, não. Vai sim, é bênção. Estou só falando só que falar África é uma bênção, África é bênção, mas você tem que saber aonde você vai chegar lá. Ou quem você vai conversar para você poder ter uma amizade, fazer ali um contato, uma missão ali, né? Então, muitos pastores lá são nossos amigos, sempre passam alguma informação, passa foto para nós, passa filmagem para a gente. Então, eu estou até querendo ver se eu consigo fazer uma live com o pastor Yambê, lá da África, né? Só que a live dele eu vou ter que fazer no domingo pela manhã, por causa do fuso horário. Lá são 5 horas de fuso horário. Teve uma vez que eu fiz uma live com ele, 9 da noite aqui. 9 da noite aqui, eram 3 horas da manhã lá. Quer dizer, que ele levantou. Mas ele está acostumado, eles não dormem. O pastor Yambê falou, Gil, eu não durmo, eu oro o tempo todo. Eu estou acostumado a acordar de madrugada, acordar 3 da manhã, 4 da manhã. Então ele ficou 3 horas da manhã assistindo a live com a gente. E no outro dia ele passou pela live com a gente. Então era 9 horas daqui da noite aqui, 3 da manhã lá na África. Lá. Quer dizer, são 4, 5 horas de fuso horário. Então ele participou da live. Só que a internet lá é fraca. E só conseguiu ficar conosco 10, 15 minutos só. Mas foi benção. Você que não assistiu, tá aí no Instagram, você vai ver aí. Deu para ver ele, a imagem ficou um pouco retorcida, mas deu para poder fazer a live com ele. Porque lá a internet lá não é muito fraca, lá é muito fraca. Mas deu para fazer a live com ele. Foi uma benção. Os meninos, as crianças dele, mostrou a mulher, a esposa dele, os filhos dele. Uma benção a família dele lá. Pastor Yambê é uma benção. Muito simpático, educado, muito legal. Um grande amigo nosso aí da África, e sempre passa alguma novidade, mostra. Essa semana ele mandou foto lá, filmagem das crianças alimentando. Ele tem uma ONG lá, que ele alimenta aquelas crianças que não têm condições de comer, eles arrecadam alimento para poder alimentar aquelas crianças, mandou fotos, uma coisa muito linda. Fiquei até emocionado de ver as fotos do pastor Yambê. Ele faz um trabalho lindo lá, é abençoado. Ele mora lá, nasceu lá, então ele está acostumado com a situação de lá. É outra coisa, acostumado com a situação.
Agora, nós que estamos aqui indo para lá, já é outra situação. E lá já conhece, sabe como é que é o esquema, sabe onde você pode ir, com quem você pode conversar, onde você pode evangelizar, onde você pode fazer missão. Então, eles têm a noção total lá. Mas é benção, irmão. Vai que é benção. Vai que é benção mesmo. É isso mesmo, fazer missão mesmo. Né? Agradecer mais pessoas que entraram, agradecer também a Magda Lúcia. Obrigado, Magda Lúcia, pelo carinho. TS Divulgação, obrigado pelo carinho também. Mais pessoas estão entrando aí. Rihanna Ken, obrigado, Rihanna, pelo carinho. Gomes Costamari, obrigado pelo carinho. Mais uma vez de vocês aí. Deus abençoe. Outra pergunta aqui. Ah, tá. Qual a mensagem que a irmã passa para aqueles que têm um sonho um dia de ser missionários? A mensagem que eu passo, a realidade, né? Porque não tem como fantasiar algo, sendo que não é aquilo que nós vivemos como experiência de missionário. Eu digo que quando eu morei em Minas Gerais, quando eu abri igreja através da pastora qual que me enviou, não foi fácil, porque é uma terra totalmente idólatra, uma terra totalmente que serve a outros deuses e a imagem deles, que eles adoram, é a Nossa Senhora Aparecida, né? Santo Antônio, o padroeiro de lá, o cara que comanda tudo que diz lá, eles, né? Que comanda tudo. Então, uma coisa você chegar na cidade, você já tem que chegar, entendeu? Abaixando as suas asas, tranquilo, humilde, entendeu? Para você tentar se enturmar no meio do povo, né? Tentar, como é que eu vou dizer assim? Tentar conhecer, né? Conhecer as pessoas, para as pessoas ter confiança em você. Foi assim que eu consegui ter confiança nas pessoas lá, né? Eu já chego já automaticamente, já do meu jeito, já sou muito brincalhona, para quem me conhece sabe, entendeu? Já chego logo do meu jeito, já faço amizade, assim, sem querer, querendo, já faço amizade. As pessoas já gostam já de primeira vez. Então, tipo assim, ser um missionário, não é ser um missionário que vai ter dias que você não vai ir de avião, vai ter dias que você vai de ônibus, horários e horários e horas, entendeu? Para chegar no local, para poder evangelizar. Igual quando eu saía do Rio para Minas, a gente ia evangelizar e fazer culto na roça. Culto na roça, onde a lama batia quase acima do joelho, onde o carro balançava igual quiabo, onde tem cobras do tamanho do ser humano, coisas terríveis, bichos venenosos. Eu entrava na floresta para poder evangelizar uma casa, poder pregar, fazer oração numa casa que era lá no pico do morro. E o meu medo, me tremendo toda, com a Júlia, minha filha era pequena, que eu fui para lá quando minha filha tinha 1 mês de vida. Minha filha pequena, botava ela, enrolava ela todinha por causa das muriçocas que tinha lá, os bichos. Ia com a lanterna de telefone embora, morrendo de medo. Mas Deus sempre guardava. Entendeu? Ser missionário não é só você estar na berlinda, não é só você estar, entendeu, bebendo, comendo do melhor. Não é só isso. Vai ter dias que você vai ir para a missão que você só vai comer o pão e acabou. Ou só vai ter a janta e acabou. Entendeu? Ou então vai ter só o almoço e acabou. Então, ser missionário, você tem que amar a obra. Você tem que amar a obra, porque você não tem que sair de uma missão culpando a Deus porque você viveu aquilo. Não, missionário, ele tem que amar. Ele tem que amar aquilo que ele faz, entendeu? E tem pessoas que, igual minhas amigas, ela olha assim pra mim e fala: você vai na favela pregar, você vai nisso pregar, você vai ser aonde pregar. Eu falo: meu irmão, aonde é o nome de Jesus para ser pronunciado e ser manifestado e ser glorificado, eu tô indo. Aonde tem a glória de Deus, eu tô indo. Entendeu? Porque a gente, quando a gente aceitou Jesus, a igreja não é para ficar dentro. A igreja ela tem significado. Eclésia chamados para fora. Então, nós, igreja, não tem que ser igreja só dentro. Eu sou igreja dentro, sou igreja fora. Entendeu? Há uma diferença. Tem gente que só gosta de ficar dentro. Faço obra aqui, vou para minha casa. Na minha casa, vou para a igreja. E assim. Pronto. Mas não, eu evangelizo eu estava com um trabalho juntamente com o pastor evangelizando os moradores de rua. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube. Vocês vão ver lá eu com os moradores de rua evangelizando. Agora não dá por conta das demandas, mas eu estou fisicamente com um trabalho de musicoterapia nos hospitais. Vou lá, canto para as pessoas que estão no leito, falo do amor de Jesus através da canção, entendeu? E pronto, gente. Aonde uma porta de Deus está se abrindo, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra e pronto.
ser missionário é isso. Você primeiro tem que... A primeira... Como é que fala? A primeira indicação que eu dou, posicionamento que eu dou, primeiro você tem que tem que amar a obra. Amor à obra, você consegue ser missionário. Agora, se você não ama a obra, só vai para as missões para fazer status, então você não presta. Tá? Você não presta. Já fica já de antemão aqui. Agora, só for para missão, para outros países, estados, né? Só para poder fazer status, você nunca foi missionário. Nunca sentiu na pele o que é realmente. Entendeu? Agora, ir para poder fazer missão, ganhar alma, ter testemunha, aí já é outra história. Você nasceu para isso. É isso que o céu quer. Esse é o objetivo do reino. Que benção, que benção. Agradecer também a Adriele, obrigado, Adriele Salomão, que entrou para nos assistir aí. Estamos chegando ao final já, estamos no finalzinho. Tem algum instrumento musical que a irmã tem um sonho de aprender a tocar? Qual seria e por quê? Na verdade, eu já toco. Olha que benção. Eu toco bateria e pandeiro. Olha, Deus me deu essa coordenação motora, que benção, hein? né? Eu consigo ao mesmo tempo cantar e bater, mas agora que eu não Olha, exerço mais, né? Tem muitos anos que eu não consigo bater uma bateria. Mas na minha igreja eu tô arranhando. Por muitos anos não bater, aí parece que eu sou aprendiz, né? aham. Mas, enfim, eu tenho um sonho de tocar violão e teclado. Um sonho de aprender e aprimorar mais também a bateria, o pandeiro, entendeu? Mas eu tenho um sonho de tocar violão e teclado. Que benção. Agradecer ao nosso irmão cantor, Mário Sérgio. Obrigado, Mário Sérgio, pelo carinho, viu? Abraço no nosso irmão amado, Mário Sérgio, essa banda abençoada. Fizemos 2 lives com o Mário Sérgio já, com a banda dele completinho. Foi uma benção aqui na live. Vamos marcar, Mário Sérgio, outra live, tá bom, querido? Muita gente está pedindo novamente o irmão aí. Vamos marcar novamente a live com o nosso irmão e essa banda abençoada do nosso irmão Mário Sérgio Babu. Deus, Marcelo, Deus abençoe, irmão. Obrigado pelo carinho, viu? Abraço na esposa, no filho, na família, nessa banda abençoada aí. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. Obrigado. Outra pergunta aqui. Agora eu pergunto aqui, estamos chegando ao final. Como sua família, sua igreja, seus amigos, as pessoas do hospital lá, que a irmã, né, a musicoterapia, reagem sabendo que a irmã é cantora e reagem sabendo que a irmã também é missionária? Na verdade, é algo assim que eles têm que aceitar, né? Porque é um chamado de Deus sobre a minha vida e não pode parar. Eu já tive alguns pastores que já tentou me parar no meio da caminhada, tal, por sair muito, por estar em dias de culto, não estar na igreja, estar pregando em outro lugar, de estar em outro evento, tal. Já ouvi, entendeu, de como que eu honro outra igreja e não honro a igreja que eu resisto, sabe? Mas a igreja onde eu tô, eu louvo a Deus, né? Porque Deus é fiel, meus pastores são uma benção. Pastor Andresa, o pastor Daniel Laranja, eles são uma benção, eles entendem meu ministério, entendem minha chamada. Não me proíbe de nada, graças ao meu bom Deus. Eu posso fazer a obra tranquilamente, porque meu pastor ele libera, né? E nos dias de quando eu não tenho agenda, eu estou nos cultos das semanas inteiras, né? De segunda, quarta, sábado, um dia de consagração quando tem, né? E dia de domingo. Entendeu? Mas eu louvo a Deus por isso, porque Deus é... Calma aí, rapidinho. Mas Deus é fiel, só tenho que agradecer a Deus por isso. E as pessoas da musicoterapia são uma equipe, né, do governo, uma equipe que tem pessoas que pagam eles para isso, e a gente que faz a obra, nós não ganhamos nada, tá? Eles pegam a gente aqui na nossa casa, dá comida, dá café, traz a gente para nossa casa, mas eu amo estar com eles porque eles são totalmente igual a mim. Totalmente igual a mim, entendeu? Eu sou muito brincalhona, já estão acostumados comigo, graças a Deus. E é isso. Gosto muito. Tem gente que não aceita, tem gente que já releva e tem gente que não gosta. Mas, enfim, eles têm que gostarem do mesmo jeito não gostando. Como diz, né? Deus agradou todo mundo, né? Infelizmente. Verdade. Deus agradou todo Quem mundo. sou eu Então, para agradar? é verdade. Né? Outra pergunta aqui. Se a irmã já recebeu alguma proposta
proposta de ser missionária e fazer outro tipo, proposta de parar de ser missionária e fazer outro tipo de trabalho, ou nunca recebeu proposta? Ah, não, para com isso aí, Steph, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma proposta boa aqui, ó, proposta boa para você parar com isso e fazer um trabalho melhor, que você não ganha nada como missionário, então vou te dar uma proposta boa. Apareceu alguma coisa assim já ou não? Nunca apareceu isso? Rapaz, eu não vou mentir, né? Proposta a gente recebe muito, né? Já teve alguns anos atrás que eu recebi uma proposta, né? Para totalmente liberar minhas redes sociais para fazer negócios, né? E eu totalmente recusei, porque minhas redes sociais elas não foram consagradas para anunciar outro tipo de conteúdo, a não ser a imagem de Cristo, né? A não ser canções, pregações, coisas que vai edificar. E, por incrível que pareça, já recebi proposta para trocar mensagem, não troquei, porque eu entendo que a mensagem ela não é do pregador, mas é do Deus do pregador, né? E o pregador é só um mensageiro, e a mensagem não é do pregador, mas sim do Deus Todo-Poderoso. Então, quem sou eu para negociar as coisas de Deus? Deus me livre. Então, todas elas das coisas que eu já me proporcionaram, eu recusei. Por isso que ainda continuo vivendo as grandezas de Deus, né? Ainda continuo no mesmo lugar, né? Continuo vivendo as promessas, continuo. Deus tem coisas para fazer, tem muitas coisas, mas pessoas que foram levantadas aí não foi nem porque Deus quis levantar, é porque receberam propostas e negociaram. Por isso que estão aí. Mas enfim, o que a gente falou no começo, vão prestar conta com Cristo. E se eu receber proposta daqui para frente, quando Deus expandir o meu Instagram, expandir as coisas, expandir o público, etc., continua a mesma decisão. As coisas de Deus ela é inegociável. Eu não vendo princípios e nem valores. Acabou. Isso aí, bênção de Deus aí. Agora outra pergunta polêmica também. Fizemos aquela primeira pergunta no princípio da live polêmica, agora tem outra pergunta polêmica que muitas pessoas gostam de responder. Tem cantores que, né, alguns respondem, outro coça a cabeça, outro responde. Na opinião da irmã, a irmã é cantora, né? É instrumentista também, é missionária, né? A irmã como instrumentista, como a irmã colocar a irmã como instrumentista, a irmã é instrumentista. Um instrumentista que toca no altar, no louvor, pode tocar em lugares diferentes, em lugares seculares. Exemplo, misericórdia. A irmã está tocando na igreja, na bateria. Bateria lá, louvando o Senhor e tal. Aí, de repente, eu vejo a irmã na igreja tocando a bateria lá, de repente eu estou indo para um barzinho lá, né? Eu vejo eu não sou convertido, exemplo. Tomando lá um gorozinho lá. Opa, Stephanie tocando bateria aqui no bar também? Que isso? Aí eu tô indo pro rodinho de pagode lá e tal. Olho pra jogo de pagode. Ué, Stephanie batendo também. Ó, não tô entendendo. É certo isso, a opinião da irmã? Sim, não e por quê? Se não for certo, foi errado. Claro que não. Porque como é que você vai dar testemunho de crente você tocando, jorrando duas águas? Não tem como. Ou você é crente ou você não é. Ou você fica lá no pagode dançando até o chão, na dancinha do miudinho, ou você adora a Deus. Uma coisa é consagrar as coisas de Deus e outra coisa é você consagrar Satanás, né? Ou a sua boca louva a Deus ou a sua boca louva a Satanás. Porque o nosso Deus, como dizem Salmos, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme. Então, ele quer eu por completo. Ele não quer eu pela metade. Se for pela metade, Deus nem te quer. Ou você adora Deus ou você adora a Satanás. Porque eu não concordo isso. Uma pessoa que bate bateria, toca, a gente não bate, toca bateria na igreja. E no dia seguinte está tocando num pagode, eu nunca mais, como pastora dessa igreja, como líder dessa igreja, ele nunca mais ia subir no altar para tocar nada, nem para tocar nos utensílios do Senhor, até entender qual é o lugar dele no reino. Até entender qual o devido lugar que ele tem que tomar. Entendeu? Tô dizendo eu, Stephanie.
Já a gente já vê uns líderes por aí que eles não tomam posicionamento. Por isso que uma igreja tá uma bagunça. Tá parecendo boteco, tá parecendo coisa do mundo. A verdade é essa. Entendeu? Irmãs que não sabem se vestir com pudor. Entendeu? Homens que não sabem se vestir com pudor também. Coisas terríveis. Entendeu? E é isso. Por isso que tá uma bagunça do que tá. Por isso que ninguém olha pra igreja e não vê exemplo nenhum. Entendeu? Olha pra igreja e quer ficar dentro no mundo. Por quê? O mundo, de vez de a igreja, de vez de trazer o mundo, de vez de trazer as pessoas do mundo para dentro da igreja, é o mundo que está trazendo a igreja para fora, entendeu? Então, tipo assim, eu não aceito. Não aceito e eu acho isso daí super errado. Ainda mais aqueles jovenzinhos que são músicos, aí fica nesse negócio de, como é que eu vou dizer assim, descolado. Aí chega na igreja na hora que quer, pregador chega na hora que quer, eu sei que não é a pergunta que o senhor quis dizer, entendeu? Mas chega na hora que quer, eu vou pregar. Chega 8 horas, 8h30, quase terminando o culto para poder pregar. Isso também é horrível, tem que ter caráter. Porque aonde que você chega para poder pregar esse horário? Tá errado, tá errado. Eu nunca cheguei num lugar para poder pregar e cantar 8 horas da noite já em cima. Porque o trânsito estava assim, o que é mentira. É porque quis sair de casa assim desse horário mesmo. Entendeu? Graças a Deus, porque Deus não vai me colocar como pastora. Porque eu estava falando com a minha amiga esses dias, mas se Deus me colocasse nesse posicionamento, meu irmão, os membros ia só Jesus, ia surtar. Realmente, realmente. Essa pergunta, as duas perguntas são polêmicas demais, mas é a realidade. Ainda continua acontecendo. Igual tem uma cantora, por exemplo, que ela participou live com a gente, ela falou que tem igrejas que liberam. Tem igrejas que não ligam, não. Toca aqui, toca lá, toca aqui. Tem igrejas que liberam, mas é errado isso. E, claro, que Deus vai cobrar desses pastores, né? Deus, e tem outra obviamente, vai coisa, cobrar desses pastores. ô Gil, a musicoterapia que eu faço são pessoas que são crentes e são pessoas que não são crentes. E tem musicoterapia singular e tem musicoterapia cristã. Outro dia já me fizeram essa pergunta 3 vezes. Me perguntaram, que a gente vai fazer uma musicoterapia numa unidade tal, mas lá não aceita música cristã, só música singular. Então arrisco o meu nome, porque lá eu não vou. Tá Porque certo. eu sou cristã, vocês sabem que eu sou missionária da casa do Senhor, levo a obra de Deus a sério, e eu não vou negociar contra isso. Só me chama para musicoterapia se for para louvar o nome do Senhor, louvar música. Porque a gente somos neutro. Para Jesus não tem esse negócio de neutro, não, irmão. Não existe, não. Ou você é quente, ou você é morno, ou você é frio. Esse negócio de, nós somos neutros, não existe no reino do céu. Não existe isso. Não existe. Entendeu? Não existe. Então eu não aceito isso. Não me chama para um lugar, entendeu? Aonde, porque a missionária vai cantar esse louvor aqui, essa música aqui e tal, e não tem problema nenhum. Para mim tem muito problema. Porque é um portal que abre no mundo espiritual e entra demônios por ali. Entendeu? É isso. A frase que as pessoas da igreja mais falam hoje é a frase: o que tem? Qual o problema? Não tem nada demais. O que tem e não tem nada demais. Essas duas frases são amaldiçoadas. O que tem e não foi nada, não é nada demais. Duas frases aí que estão pegando muita gente aí, né? Que bem, estou chegando no final. Antes de encerrar a live aqui, quais são os seus projetos, Steph, que a irmã tem para o futuro? Meu projeto para o futuro? O assunto mais polêmico que eu vou dizer aqui agora, que eu vou casar, com certeza. Ficar sozinha jamais. Porque Deus me fez uma promessa, Ele não mente. E pronto. Viver um casamento em Deus, centrado em Deus. Né? Porque quando o planejamento começa na mesa, termina no altar, e depois a cama, é a consumação. Porque existe muitos casamentos fora do padrão, casamentos fora, pessoas sendo traídas e aceitam o esposo trair, aceita a esposa trair, estão vivendo nisso, em cima do altar. Porque não teve planejamento. Eu, Stephanie, quando eu estava no tempo casada, há 4 anos atrás, eu não ouvi a voz de Deus quando Deus falou assim para mim: Ele não é para você. Eu totalmente desafiei a Deus e passei o que eu passei. Mas os planos que eu tenho para mim, como Deus falou que tem,
e não tem ninguém que possa levantar e revogar, dizer que eu tô errada, não. Não tô nem aí. Pode dizer à vontade, entendeu? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu conheço a voz do meu Senhor. E quando o plano começa na mesa, às vezes é o casamento fora do contexto, fora das coisas de Deus, eles primeiro começam a consumação, depois eles vão para a mesa planejar o erro que consumiram na consumação, na cama, que termina ali. Né? Então, um casamento centrado em Deus, um casamento obediente à palavra de Deus, que começa com projeto, né? Com conversa, e uma família centrada, bem-sucedida, uma família que temor a Deus, tremorosa, e concluir, né, a minha formação de técnica de enfermagem, né, em nome de Jesus no ano que vem, e daí passar para médica em nome de Jesus, depois formar minha filha, né, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem coisas maiores, conhecer outros países, outros estados. Eu sei que Deus tem coisas maiores para minha casa, porque Ele não mente. Ele falou que vai fazer, vai fazer. E eu creio em tantas outras coisas que estão incluídas que não pode ser ditas aqui. Que benção, que benção. A irmã Steph, tem que agradecer alguém, fazer um agradecimento, fazer? Na verdade, eu quero agradecer a Deus, né? Porque sem Ele, nada podereis fazer. Aquilo que foi feito não poderia ser feito sem Ele, né? Como diz em 1 João. E quero agradecer a Deus por todas as coisas. Eu devo muito a Deus sobre o meu respirar, sobre o cuidado sobre a minha casa, o cuidado, as providências, sabe? Eu quero agradecer a Deus as palavras. Eu quero agradecer a Deus que no momento da minha angústia, Deus sempre tem alguém para poder falar. Deus sempre tem alguém para poder nos levantar. E Deus é fiel. Quero agradecer ao Senhor que a gente se topou por aí. Vamos se conhecer, se assim o Senhor permitir, na sua própria cidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe esse canal, Deus abençoe essa transmissão, que vai abençoar pessoas. Pessoas que estavam passando a mesma coisa que eu passei. Eu creio que essa live vai servir de alguma coisa, né? Para alcançar alguém, como tem servido muito, muito. Eu quero agradecer a Deus de verdade por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. O Diego aqui, que está aqui, ele também é lá eu acho que ele é da África ou de Moçambique, se eu não me engano. Ah, Um Diogo, grande amigo. Diogo, a gente tem que fazer uma live, amigo. Muitos anos que a gente não se fala, muito tempo. Então, eu quero agradecer a Deus por isso, porque Deus, Ele é fiel a todo tempo. que benção aí. Antes de encerrar a live com a Stephanie aqui, agradecer os carinhos de todas as pessoas que estão assistindo a gente aí, né? Agradecer o carinho da Stephanie também, abraço nela. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não o meu, mas o primeiro do Espírito Santo para todos nós. Bem que a irmã já falou, já ministrou, já trouxe palavras já. Mas antes disso, quais são as redes sociais que as pessoas, Steph, pode seguir, por favor, querido, por favor. Pode me encontrar na Stephanie Narciso Oficial, que é o canal do YouTube. Pode me encontrar aqui também no Instagram, Stephanie Narciso Oficial. Pode me encontrar no Facebook, Stephanie Nascimento. Pode me encontrar por lá também. Pode me encontrar no TikTok, Missionária Stephanie Oficial. Tá? Eu teria um prazer, uma honra ter vocês me seguindo, me ajudar a bater 2.000, que eu tô nessa luta para bater 2.000 no Instagram. Que benção! E tô nessa luta para bater 1.000K ainda lá no YouTube. No YouTube. Porque já no TikTok nós estamos chegando a 2.000 já. No TikTok, para a glória de Deus. Como no TikTok, como no Kawaii, estamos chegando a quase 2.000. E Deus é fiel. E no Facebook também estamos chegando a quase 2.000 também. Então, eu preciso bater aqui no Instagram, preciso bater lá no YouTube, tá? 1K no YouTube e 2K aqui no Insta. E eu creio que Deus vai te abençoar. Tem mensagem do dia, tá? Mensagem pancada, né? Coisa assim, pra maliar seu ego não, viu? Já vai seguindo já consciente, entendeu? Lá tem mensagem do dia, motivação para sua vida, tá? Eu também tenho o meu outro Instagram, que é Imersão Bíblica, a voz da sabedoria, tá bom? E tem também o outro Instagram,
que é Nação Eleita, Conferência Nação Eleita, que vai acontecer dia 25 de outubro. 25 de outubro aqui. Isso, na minha igreja. Que bem. A primeira edição, para a glória de Deus. E eu creio que você será abençoada. Se você quiser fechar uma agenda comigo, vai no meu direct, tem WhatsApp lá, tem tudo lá, irmão. Quiser entrar em contato, fique à vontade, tá bom? Lembrando que eu sou do Rio de Janeiro, viu? Não vem que esse negócio que eu tenho que ir com meus pés até vocês não para poder pregar não, tá? Que não existe mais isso. Não tem desculpa, não. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Porque as pessoas entram em contato comigo, Gil, e falam, vem aqui pregar e pronto, e não dá mais nada, e não dá mais, como é que fala? Sinal de nada. Aí foi difícil. Aí não. Aí como é que eu vou chegar no local? Não, esse tipo de pessoa até bloqueio, tá queimado. Não, você tem que. A Bíblia diz que nós temos que honrar quem nos honra, tá? Claro. Os profetas que é honrado, você receberá galardão. Isso aqui é bíblico, tá? Isso daqui é bíblico, tá? A gente não cobra milhões, a gente não cobra. Ah, estamos falando de Fortaleza aqui. Eu quero ir em Fortaleza, viu, para poder pregar, ô glória. A gente não cobra milhões aqui, tá? A gente tem vida no altar, então não vem com esse negócio, não. De mercenaria para cá, não. Tá? A gente tem vida no altar. Agora, se você quiser abençoar o altar de Deus, abençoar a minha vida, porque eu não trabalho. Já tentei trabalhar várias vezes, mas Deus não deixa, por conta da obra. Deus não deixa. Aí as pessoas falam, ah, essa irmã, ela não trabalha, ela vive de quê? Meu irmão, o céu, eu sirvo o céu. Está na dependência de Deus. Está na dependência Estou na dependência. Então vem esse negócio de ficar fechando a agenda, aí vai, bebe uma água, não dá um biscoito. Meu irmão, me desculpa, mas eu tenho que desabafar. Não, mas é verdade. Eu tava não dá uma água, não dá um biscoito. Eu estava falando ontem, entrevista ontem, teve Vamos honrar os profetas de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Teve um irmão que participou da live com a gente ontem, até esse casal que eu falei no princípio da live aí, que foi gravada a entrevista ontem. Sim. Ele falou que só de pneu de carro ele gastou R$450, 2 pneus. Aí. Chegou na igreja lá, não tinha água para tomar. Teve que ir, o dinheiro que sobrou, ele teve que ir para um restaurante do lado com ele, a mulher, a banda, que foi com a banda, com o instrumento, com tudo. Todo mundo. Deus me livre, mais 10 pessoas. Mais 10 pessoas. Fazer uma vaquinha para tomar essa água. Live tem que viralizar. Na igreja não tinha água. E outra coisa, tinha cantina na igreja lá. Só que a cantina, você tinha que pagar o alimento, não tinha alimento para eles comerem. Eles tinham que pagar para poder comer. Olha a situação. E foram convidados para poder ministrar lá na igreja. Olha só que situação. Não é só uma piada isso, não é verdade. Sim, é uma coisa assim muito séria, né? Ele contou isso ontem. Então, como você vai convidar a Stephanie para ir à sua igreja? Tudo bem, não tem nada a ver. É para a sua igreja. Mas você tem que falar, ó, Stephanie, ó. Quantas pessoas vêm? Exemplo. Ah, vai eu. É exemplo, só eu e minha filha de 6 anos. Isso. E Deus. Primeira pergunta. Quem vai? Vai a Stephanie e a filha. Tudo bem. Então, 2 pessoas, se for para dormir, tem uma casa que cabe, um exemplo, 4 pessoas, então vai sobrar 2. Então, o pastor que for convidar, não estou ensinando ninguém aqui não, tá? Estou só dando uma dica aqui. Não, mas tem gente que precisa ser ensinado, escrevido e desenhado, porque eles são só o sangue. Você que for convidar a Stephanie para ir na sua... Igual, por exemplo, né? O nosso irmão Davi, Fortaleza, né, Davi? Para ir em Fortaleza do Rio de Janeiro, irmão, não tem como ir de ônibus, não. Se for de ônibus, é 3 dias de viagem para Fortaleza. Só em Goiânia eu fiquei 24 horas no ônibus. 24 horas. Ainda cheguei lá à noite. Igual Davi. Tudo bem, vem Fortaleza, vem. Ah, tá bom, Davi. Mas quem vai ajudar na viagem dela? Avião? Acho melhor avião. Quanto custa? Olha só, quanto custa a viagem do Rio de Janeiro para de avião? Ir lá no aeroporto do Galeão, pegar um avião lá para ir para Fortaleza. Quanto fica a viagem? Faz a conta aí. Chegou em Fortaleza, ela vai ficar onde? Ela vai dormir onde? Na igreja? Tem lugar para dormir? Tá, Davi? Desculpa, tá, Davi? Estou só um exemplo aqui para os irmãos poderem ver. Vai chegar na igreja lá, vai ter lugar para dormir lá? Tem, tudo bem. Alimentação, como é que vai ser a alimentação? Ela era filha dela, né? As 2, como é que vai ser a alimentação? Quantos dias vocês querem que a nossa irmã Stephanie fica aí na Fortaleza? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Quantos dias vão ficar? Então, tem que ter, irmãos, um planejamento.
né? Mas tem igreja que não faz planejamento. Chama, a pessoa chega lá, aí não sabe nem o que vai fazer. Fica uma coisa aqui, desorganizada, uma coisa totalmente desorganizada. Então, estou dando só uma dica aqui, e dá mais para Fortaleza, lugar longe demais, né? É benção, é um lugar lindo lá, Fortaleza. Nunca fui lá, vi só pela televisão e pelas redes sociais. Mas você vai convidar a Stephanie para ir num lugar desse aí, você tem que ter um planejamento, né? Alimentação, onde ela vai ficar? Na igreja? Vai dormir na igreja? Dormir o quê? Na sua casa? Ou você vai pagar um hotel para ela, para a filha dela ficar? Perto da igreja? Outra Longe da coisa, igreja? Gil, outra coisa. Não interrompendo o senhor. Eu não confio muito de dormir em casa, tipo assim, que não esteja a parceira do irmão. Eu fico muito constrangida. Eu já recebi mensagem, irmão, por incrível que pareça, de um irmão me chamando para poder pregar na igreja dele. Eu já estava desconfiando. E eu fui dando as coordenadas para eles, coordenadas. Ele falou: você vai vir com quem? Eu falei: vou vir com a minha filha, porque eu ainda não tenho assessora para me acompanhar. Vou ir com eu e minha filha e Deus. Ele falou: tá bom, eu vou ficar num ambiente do outro lado, numa casa aqui no quintal, que a minha mãe é doente e acamada, e você vai ficar em outro lugar. E eu falei: e cadê sua esposa? Ah, eu não tenho esposa, não. Eu vou dar o valor para a irmã de R$ 600, a irmã fica aqui uma semana, não sei o quê, e a irmã prega. Eu falei: e o nome da igreja, do pastor? O pastor não tem esposa, não? Ah, não, não tem não. Eu falei: irmão, ó, me desculpa, mas eu não vou nessa agenda. Eu não Tem que vou, pegar porque a isso dica, dali já era já. tem que Já conversar com era Deus. algo suspeito, entendeu? Então, tipo assim, coisa de agenda para viajar para Londres, gente, tem que ser uma coisa assim, tudo, sabe, Bem organizado, planejada. Tem que ser bem bem planejado. planejada. Bem Porque é planejado. minha vida, a vida da minha filha, que, entendeu? A gente não tá Claro, no coração de ninguém. Mas eu sei claro. que quando eu começar a ir para fora, em nome de Jesus, né, que eu tô organizando o negócio do meu passaporte, essas coisas, quando eu começar a Uhum, ir para fora, Deus já sabe os lugares certos para poder levar. Mas é desse claro. jeito mesmo. As pessoas levam a gente, aí pensam que a gente não paga aluguel, que a gente não faz uma compra, a gente vive de vento. A gente não vive de vento. Entendeu? A gente não estipula valor, mas a igreja tem que ter consciência que tem que abençoar o profeta. Claro. Entendeu? Isso que estava conversando com uma pastora que ontem choveu tanto aqui no Rio de Janeiro, aqui em Mesquita, que Uhum. não deu para mim poder pregar ontem. Minha casa quase encheu ontem. Minha casa Olha, quase encheu. E ela me ligou, ela falou: filha, não vem, porque aqui tá ventando muito, tá chovendo e aqui é lona, então não vem, filha, vamos marcar para outro dia. Entendeu? E aquilo que eu te enviei, que eu tava precisando muito, o valor que ela me enviou, pode ficar, filha. Quando você vier, a gente vai pagar o teu Uber novamente, vai mandar para você no teu Pix o valor do Uber de ida e volta, e assim que você precisar, pode enviar a mensagem pra gente. Por quê? Os lugares que eu vou, nenhum pastor pode levantar e dizer que eu cobro para poder pregar. Se um deles levantar, eles estão querendo um desafio com o céu. Entendeu? Mas uma coisa eu acho um absurdo, que eu já cheguei em lugar para poder pregar e não ter nenhum lanche, nem nada, irmão. Tava com o estômago nas costas, não ter nada, não ganhar nem receber nenhuma fé. Gente, a gente não trabalha, mas a gente vive da obra. claro, Entendeu? Se a gente vai lá honrar vocês, a gente quer ser honrado também. claro. Entendeu? Mas eu fico um absurdo que as pessoas pagam 20 mil, 15 mil, entendeu? Para um É, famoso, mas não pode pagar para aquele que é. Deus está levantando ainda como eu. Eu estava Que comentando Deus está isso ontem com o soprando rapaz nome. lá na live. Eu estava comentando isso ontem. Mesma coisa Não falou. pode, a Não, gente estava comentando isso hoje, eu é, a pastora, ela falando. Entendeu? E às vezes a minha tristeza é essa. Entendeu? Saber que a gente vai num lugar e a gente não é honrado. Isso é muito triste, entendeu? Pra gente que tá começando, entendeu? Que Deus tá começando a expandir as tendas, começando a enviar. Entendeu? É triste, mas eu sei que Deus ele garante. Entendeu? Eu sei que sem Deus ele dúvida. garante, ele sempre se responsabiliza, mas o povo tem que ter consciência, gente, pelo amor de Deus. É. Tá bom, Davi? Abraço, Davi. Tá bom, Davi? Não fica chateado. Só dar um exemplo sobre o Davi, né? Só um exemplo aí de Sim. Fortaleza. É bênção, claro. Mas aí, como é que vai ser a viagem do avião? Tem que ir de avião. Quanto é a passagem do Rio de Janeiro para Fortaleza? Não sei. R$ 500? R$ 1.000? Não sei. Que é duas pessoas. Então vai ter que pagar duas pessoas. Vai ter que pagar ela e pagar a filha dela por aí. Né? Só um exemplo, dando um exemplo do Davi, porque falou: Fortaleza, dando um exemplo só Davi. Só um exemplo só aqui para os irmãos aí. Estou ensinando ninguém, não. Tem que ter um planejamento. Se não tiver um planejamento, acaba se prejudicando, né, a irmã. Né? Planejar, ver o que vai fazer. Né? Que realmente é bênção, ela é muito usada. Né? A Stephanie é bastante usada, né?
Bênção de Deus aí, tá bom? Então, só um lembrete para os irmãos que tem um sonho um dia, né, de ter essa irmã, né, essa irmã aí, trazendo a palavra aí, tá bom? Então, vamos encerrar a live agora, que ela está ocupada ali, vamos encerrar a live segurando muito ela aqui já, né? Mas agradecer o carinho dela mais uma vez aí, agradecer o carinho. E você que ainda não está seguindo o canal Rei Me Chamou no Instagram, que você venha estar nos seguindo, está nos abençoando. Venha estar seguindo também a nossa irmã Stephanie também. Queremos aqui agradecer também a Área, Deus abençoe, Área Brito. Obrigado, Área, pelo carinho. Nossa irmã Área Brito, obrigado. Drica, obrigado, Drica também, que entrou agora também. E mais pessoas que estão entrando, estamos chegando já ao final da live já. E vocês venham estar, né, recebendo essa bênção dessa live aí. Vocês que ainda não são inscritos no canal Rei Me Chamou, que vocês venham estar se inscrevendo aí, tá bom? A nossa próxima live agora deverá ser na segunda-feira. Acho que na segunda, acho que sim. Eu tenho que ver como é que está a minha agenda, eu não lembro agora se é segunda, se vai ser quarta-feira a próxima live, não. Eu não tenho que olhar, não olhei aqui, não tive tempo de olhar. Mas agradecer o carinho de todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão nos abençoando com a sua participação. Então, que você venha estar seguindo aí, né, a nossa irmã Stephanie. Stephanie, desculpa estar te dando essa mão de obra tudo aí. Minha irmã que me chamou para me dar um negócio, aí eu tô comendo aqui escondido, que eu tô morrendo de fome. Não, pode ficar tranquila, Stephanie, pode ficar tranquila. Mesmo não. Aqui, vamos encerrar então, para não segurar muito o Stephanie aí, né? Sim, que eu já vou socorrer uma amiga aqui que tá me ligando. Olha aí, tá vendo? Viu aí? Então, vamos ouvir. Então, Stephanie, a palavra não também já trouxe palavras, já ministrou, tá ótimo já a palavra da irmã. Trazer o último louvor e uma oração final para encerrar com chave de ouro, por favor. Amém. Esse louvor, eu gosto muito dele, porque as cicatrizes, elas nos ensinam, né? A sobreviver a tantas coisas que ainda Deus ele tem para fazer. Porque não tem como Deus levantar alguém imaturo, né? Deus ele vai levantar alguém que já tenha sabedoria, discernimento, é maduro na área, para que Deus venha realizar e fazer. Ele começa assim, só um pedaço que eu lembro. Já sentiu Deus num abraço, já ouviu Deus em canções, já viveu tanta resposta de orações. As vitórias e os fracassos não roubaram sua fé. Muitos sabem o teu nome, mas Deus viu quem você é. Quantas vezes chorou embargado, foi curar feridas de alguém. Hoje não restou ninguém. Todo escolhido é marcado, não adianta tentar se esconder. Deus abriu o livro das memórias, o céu está contando com você. Não, ninguém te viu chorando no lugar secreto. Eles não sabem a história por completo. Foi a promessa de Deus que te sustentou. As cicatrizes provam que você lutou. As cicatrizes, elas sempre vão memorizar a nós. Que nós lutamos e vencemos. Que Deus possa abençoar cada um de vós. Em nome de Jesus, não esqueça de estar lá juntamente comigo, que eu vou começar uma live também lá. Vou programar, né? Com os dias que eu estiver em casa, a partir da outra semana. Mas eu quero abençoar a tua vida, o conteúdo de Deus. Eu sei que Deus irá te alcançar. No nome de Jesus, para a gente ficar mais acertadinho, mais pertinho. E Deus fará o melhor por nós. Pode orar? Quando tiver uma live lá, irmão, quiser me convidar, vai ser um prazer participar da live da irmã aí. Com certeza. Com certeza, sempre. Está bem-vindo. Estou à disposição. Amém, está bem-vindo. Vamos orar? Bora.
Pai eterno e bondoso, te agradecemos nessa noite porque o Senhor é bom. E eterna é sua misericórdia por tudo que foi falado, por tudo que foi cantado. Senhor, em nome de Jesus, a entrevista, Senhor, que foi, Senhor, mencionada, respondida. Senhor, que venha alcançar alguém, Senhor, que está passando por essa situação, ou passou, ou se identifica. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Gil. Senhor, abençoa tua casa, sua esposa que se encontra no culto. Deus, faz esse canal expandir cada vez mais, Pai. Cobre teu filho com teu sangue. Restaura a saúde, restaura a mente. Restaura tudo que leva, Senhor, o nome do teu filho, da vitória. No nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, visita a minha casa, a minha vida. Visita a minha filha, Senhor, que se encontra com seu pai nesse exato momento. Guarda a Júlia, livra a Júlia de todo mal. E eu te peço ao meu ministério, Senhor. Como Isaías disse, Senhor, Senhor, a quem há de enviar? E ele, Senhor, levantou a mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, essa palavra, ela tem sido, Senhor, no meu ministério e na minha vida. Como eu amo, Senhor, dizer que eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, para a tua obra. Envia-me a mim para pregar, Senhor, para as pessoas. Envia-me a mim para cantar, Senhor. Em nome de Jesus, porque, Senhor, eu só falei que eu sou uma levita, mas o Senhor falou, você é cantora. Foi o céu que me deu esse título e eu acredito naquilo que o Senhor tem. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Stephanie, obrigado aqui pelo carinho mais uma vez, viu? Nada. Obrigado. Vamos colocar a irmã como colaboradora. Vai cair esse Instagram direto no seu Instagram. Só a irmã aceitar, por favor. Tá bom? E avisar os irmãos que vão voltar. A nossa live agora deve ser ou na segunda-feira, não lembro agora, ou na quarta-feira. Com mais 2 cantoras abençoadas. Stephanie, obrigado, querido, pelo carinho. Obrigado a todos os seguidores, todos os irmãos que estão aí, né? Agradecer a Silvério. Obrigado, Silvério, que está assistindo a gente aí. E Área Brito, obrigado, Área Brito, pelo carinho aí. Mais irmãos que estão assistindo a gente. Obrigado aí. Até semana que vem, com a graça de Deus. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Beijo, a paz, Senhor. Abraço na filha, abraço a todo mundo. Obrigado.